Sabe qual é uma das coisas mais importantes que a gente precisa alterar para combater a dengue? O nosso comportamento. Hoje eu vou falar sobre o combate à dengue. Não, você não se enganou, não. O canal não mudou de assunto, a gente não vai migrar da psiquiatria para infectologia, mas no combate à dengue a gente precisa mudar principalmente o comportamento das pessoas. Isso tem tudo a ver com ciência comportamental. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Daniel Barros, sou psiquiatra, sempre aqui dialogando com a sociedade, e hoje eu vou falar desse que é um tema que há muitos anos, há muito tempo, todo ano volta no Brasil a epidemia de dengue, a subida dos casos de dengue, e eu vou falar de como a ciência comportamental poderia nos ajudar no combate à dengue. Vou dar uma série de dicas e no final vou dar 2 bônus aqui que a gente poderia pensar para fazer campanhas realmente eficazes no combate à dengue. Você já tem visto esse problema acontecer? Você já tem pensado sobre a dificuldade que é mudar o comportamento das pessoas? Já deixa aí seu comentário que a gente vai trocando aqui as nossas ideias. Primeira coisa, quando a gente fala de mudança de comportamento, é importante a gente ter objetivos claros do que a gente quer. Então a gente precisa saber qual é o nosso alvo. E aqui, obviamente, o nosso alvo seria diminuir os casos de dengue. Esse é o alvo final, esse é o objetivo. A gente quer que menos pessoas adoeçam, menos pessoas tenham a dengue, menos pessoas fiquem graves, ou seja, a gente quer diminuir a transmissão. Esse é o objetivo final. É isso que a gente vai medir. Como é que está o número de casos. A gente tem muito claro o que a gente precisa. Mas a gente precisa ter também muito claro quais são as atitudes, as ações, os passos que a gente precisa tomar para chegar naquele objetivo. Então, beleza, o objetivo vai ser diminuir os casos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os criadouros do mosquito da dengue. Uma pesquisa muito interessante do Ministério da Saúde mostrando que 75% dos criadouros estão dentro das casas das pessoas. Claro que tem bastante foco que ainda é de responsabilidade do poder público, 25%, mas 3/4 dos casos estão nas nossas casas. E o que a gente precisa fazer? Diminuir esses focos de criadouros. Então a gente precisa ter muito claro, muito bem descrito o que nós temos que fazer, pôr em prática. Então a gente precisa tirar a água empoçada, tirar pneus velhos, tirar vasos que ficam com aquela água em volta, colocar areia em volta do pratinho da planta para não ficar água empoçada. Basicamente, a gente precisa olhar tudo que é água empoçada e desfazer aquelas poças que é onde o mosquito se reproduz. Então a gente tem muito bem definido qual é o comportamento que a gente precisa ter, qual é a atitude que a gente precisa fazer para chegar àquele nosso objetivo. Bom, isso a gente já tem. O que mais a gente poderia agregar para ajudar a gente a se engajar nesse comportamento? Uma coisa que é muito interessante quando a gente está pensando em criar novos hábitos, em mudar comportamentos, em mudar de atitude, é a gente ter o feedback, a gente ter a resposta, a gente ter o resultado do nosso comportamento visível imediatamente ou o mais rapidamente possível. Porque quando você faz coisas cujo resultado se perde no tempo, é mais difícil se engajar. Você que já tentou emagrecer ou que já tentou fazer atividade física para viver mais, bom, viver mais você só vai saber no fim da vida que você vai ganhando tempo do que seria. Então é mais difícil você se engajar num comportamento cujo resultado você não observa imediatamente. Então o que seria uma boa dica de a gente ter, talvez uma boa atitude? A gente ter uma visualização melhor do resultado das nossas atitudes. A gente vê o número de casos de dengue caindo. Então isso ter publicidade pelas cidades, eventualmente até separado por bairros. Aqui teve tantos casos, nesse hospital teve tanta entrada por dengue na última semana, na semana seguinte quanta, na semana seguinte quanta. Se a gente pudesse ter uma coisa assim semanal por hospital de admissão de casos de dengue, por exemplo, a gente teria um resultado mais palpável e eventualmente por região, ali os aparelhos de saúde de cada bairro, do posto de saúde, do hospital regional ali, do hospital local, isso daria um feedback e esse feedback ajuda a gente a engajar,
porque a gente está vendo o resultado. E claro que isso poderia ser ainda mais fomentado se a gente colocasse um aspecto aí de gamificação. Não sei se você já ouviu falar de gamificação, mas o uso da estratégia de jogos, recompensas, isso serve para um monte de coisa, né? Para você se engajar mais no trabalho, para você se engajar mais numa dieta, para fazer aqueles cursos de língua que você vai ganhando pontos e vai sendo ranqueado. Tudo isso estimula em nós também o engajamento. Né, tem um aspecto competitivo, um aspecto de recompensas crescentes. Então a gente poderia pensar, por que não, numa gamificação de uma cidade, e é uma cidade que está tendo muito caso de dengue, a gente separaria por bairros e aí faria a competição dos bairros. Qual bairro consegue mais a redução, qual hospital consegue mais a redução, e até com recompensa. A gente poderia pensar numa recompensa. O bairro que conseguir mais, naquele bairro vai ter, sei lá o que, vai construir uma biblioteca, vai construir um posto de saúde, tem recompensas. Todo mundo precisa de posto de saúde, mas não dá para construir todos ao mesmo tempo. Então vai começar pelos bairros que forem mais bem colocados. Não sei, estou jogando ideias aqui que poderiam ser usadas nessa estratégia de gamificação. Até, se a gente pensar bem, o benefício financeiro individual poderia ser uma conta que faria sentido para o poder público, porque os gastos com hospitalização, com gente doente, os gastos que a dengue trazem para o poder público, talvez pudessem ser menores se, inclusive, a gente pusesse a mão no bolso e desse, sei lá, desconto do IPTU, desconto na conta d'água, para as pessoas que conseguissem reduzir. Então, poderíamos bolar aqui um programa que os agentes de saúde visitariam a casa, e a casa que não tivesse nenhum foco, cada casa que não tivesse nenhum foco ganha ali um ponto, e esse ponto pode ser convertido num benefício financeiro. Você vai ganhar dinheiro, né, com um desconto na conta de água, um desconto, né, no IPTU. Vou além. Se o sujeito esse é uma recompensa futura. Se o sujeito pudesse ver a cara do dinheiro ali na hora, o poder público talvez se organizando não faça diferença tirar o dinheiro ali ou deixar de ganhar mais para frente no imposto. Se a gente conseguisse organizar isso, aí seria a maior recompensa, a coisa mais imediata. Então, a gente sabe o que a gente quer, diminuir o número de casos de dengue, a gente sabe o que tem que fazer, tirar os focos, a gente faria uma coisa ali com uma resposta contínua, a gente veria o resultado das nossas atitudes e ainda teria a recompensa imediata ou quase imediata pela atitude. Então, eu acho que isso ajudaria a gente a combater bastante, diminuir bastante os focos de criador do Aedes aegypti dentro das casas das pessoas, porque a gente precisa mudar o comportamento das pessoas se a maioria dos mosquitos está em volta de nós. É um mosquito que ele tem pouca autonomia de voo, ele pica em volta de onde ele está. Então não é um mosquito que está lá longe, no meio da rua, que te alcança dentro da sua casa. É o que está dentro de casa que acaba nos alcançando na maioria dos casos. Se a gente pudesse colocar duas dicas adicionais que eu acho que poderiam também fazer diferença, uma seria um certo apelo à emoção. Quando a gente fala o número de casos, o número de pessoas doentes, o número de hospitalizações, fica meio abstrato. Se a gente conseguisse mostrar aí, por bairro, por região, falando, olha, aqui a fulana ficou doente, a fulana está internada, fazer essas matérias quase que jornalísticas e divulgar no seu bairro, na sua rua, o quanto as pessoas estão adoecendo, o quanto impacto isso traz, isso aumenta a identificação das pessoas, elas dizendo, puxa, tá sério, hein? O negócio está aqui perto, podia ser comigo, podia ser com meu filho, e isso aumenta também a motivação para as pessoas fazerem alguma coisa, para as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Então esse apelo aí à emoção e individualizar os casos, dar a cara da doença, né, dar a cara do personagem, isso poderia ajudar. E também a Unicef tem uma coisa bem interessante, que ela diz que para as iniciativas de saúde, seja de aleitamento, de vacinação e essas também, é importante você usar a influência dos pares. A gente mais do que a gente admite, um pouco Maria vai com as outras, né? A gente tem uma tendência de ir com a multidão. Então, quando você precisa fazer campanhas nesse sentido, você atuar com pessoas influentes na região, líderes de comunidade, líderes de igreja, pessoas que realmente tenham ali uma voz ativa, chamar essas pessoas, que aí são poucas, né? Você não vai chamar o bairro inteiro ou ali a região inteira, mas você chama algumas pessoas e essas pessoas compram a ideia
de uma campanha, de mudar o comportamento, elas se tornam multiplicadoras e influenciam também a sua região. Então, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como faz, talvez falte um pouco a gente ter essa identificação individual, saber que aquilo é com a gente, né? Dar uma cara para a doença, talvez usar essa influência, né, de líderes regionais, quem sabe fazer essa cadeia de recompensas, né? Dar o feedback contínuo para as pessoas e recompensá-las pelo comportamento correto. Será que a conta fecharia? Será que não ficaria mais barato? Eu não fiz essas contas, porque eu não sou administrador público, eu estou trazendo as ideias comportamentais aqui. Tem que um político, um administrador público aí fazer essas contas e ver o quanto daria para recompensar e o quanto ficaria melhor para a cidade como um todo, para as cidades, para os estados e para o país como um todo. Já tinha pensado quanto depende do nosso comportamento, o controle da dengue, e como é difícil às vezes a gente mudar o nosso comportamento? Coloca aqui nos comentários, diz aí o que você achou dessas ideias, ou faz a conta, você consegue fazer a conta aí para mim? Já coloca aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like, se você achou que essas ideias podem ajudar a gente, deixa o seu like que mais gente vai ser alcançada, e não se esquece de dar aquela maratonada no canal, porque tem muito vídeo interessante por aqui e tema que te interessa não vai faltar.